Tem mais notícia, mais informação, porque Lula conversou com o presidente russo Vladimir Putin. O petista disse que Putin quer reforçar a relação entre Rússia e Brasil. Desde o início da guerra contra a Ucrânia, a Rússia está isolada da comunidade internacional. Lula já gerou polêmica ao dizer para a revista Time que o presidente da Ucrânia, Zelensky, também é responsável pela guerra, que já deixou mais de 200 mil mortos. A União Europeia e os Estados Unidos aplicam sanções para punir a Rússia. Agora, com Lula na presidência, será que o Brasil vai na contramão e vai estreitar relações com a Rússia? Bem, para analisar essa possível parceria, nós vamos conversar a partir de agora com Gustavo Segré. Ele é analista internacional. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o Lula, inclusive, anunciou nas redes sociais que conversou com Vladimir Putin. Putin teria manifestado o desejo de fortalecer a relação entre os dois países. E Lula também já tinha dito, logo após o anúncio de sua vitória, que desejaria ter essa conversa para pedir a paz entre os dois países. Enfim, como o senhor avalia essa sinalização? O que esperar dessa possível relação Lula, Vladimir Putin, Brasil e Rússia? Quais seriam os impactos de um fortalecimento dessa relação? Até agora está sendo coerente. O presidente eleito Lula manifesta a sua vontade de fazer um giro à esquerda, normal, a sua ideologia mostra isso, e com o assessoramento do Celso Amorim, que, na minha opinião, será quem mande a política de relações internacionais, até um pouco mais, talvez, que o chanceler, o Vieira. De qualquer maneira, tem a ver duas coisas nas relações internacionais. Uma ideológica, política, diplomática, e a outra econômica. E no caso do Brasil, com a Rússia, essa aproximação que está tendo, pelo menos até agora, entre o Lula e o Putin, poderá demonstrar se é um apoio ideológico para tentar mostrar a possibilidade de um final desta guerra, da invasão de Rússia à Ucrânia, lembrando, como você, Daniel, falou, que o Lula responsabilizou também ao presidente da Ucrânia, mas também as questões vinculadas com economia, com compra e bens, compra e venda de bens, que hoje a Rússia também está isolada do mundo nesse aspecto também, e teremos a possibilidade de saber se essas críticas que a esquerda manifestou ao presidente Bolsonaro quando ele se absteve e decretou a neutralidade do Brasil em relação à invasão, ou se vai ser mais concreta, dizendo que vai trabalhar economicamente com a Rússia. Mas é coerente, eu acho coerente a posição do Lula em relação à Rússia nesse aspecto, pelo menos até agora. Amanda Klein. Bom dia, Segre. É interessante porque a posição de Bolsonaro e Lula não é muito diferente em relação à Rússia, né? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi o último presidente a visitar a Rússia dias antes da invasão à Ucrânia, mesmo sendo alertado sobre o prejuízo para a imagem internacional desse gesto. E Lula também fez críticas à Ucrânia, ao então presidente atual presidente Volodymyr Zelensky, mas foi parabenizado por ambos, tanto por Zelensky como por Putin, assim que foi vitorioso no dia 30 de outubro. Agora, Segre, eu queria saber de você o que você acha que deve ser a guinada nessa agenda internacional do presidente Lula, e aí o Mauro Vieira, embaixador, futuro ministro das Relações Exteriores, já anunciou que Lula, logo no começo do seu mandato, vai à Argentina, aos Estados Unidos, à China. Lula já conversou com todos esses líderes e priorizará essa agenda internacional. Ao contrário de Bolsonaro, ele deve ter muitos interlocutores na Europa, Estados Unidos, na América Latina, voltar a estreitar a relação com uma série de países que foram deixados de lado pelo atual governo. O que isso significará em termos de benefícios, de saldo positivo para o Brasil, na sua percepção? Eu acho que são 5 políticas de relações internacionais diferentes. Uma dentro da América Latina, América do Sul, porque aí o Lula vai pretender, e todo mundo está esperando, estou me referindo a todo mundo que hoje tem governos de esquerda na América Latina, está esperando a proteção do Brasil, fundamentalmente econômica. A Argentina, de fato, já anunciou que o BNDES vai lhe dar 700 milhões de dólares para fazer um gasoduto que permita atrair para o Brasil
gás da Argentina. Honduras está na mesma linha. Lembremos também que o Chile, a Colômbia tem governos de esquerda e que um governo que possa soltar, ajudar economicamente esses países, como pretende ser o governo de Lula, pode manifestar o seu favoritismo dentro da liderança da região e claramente uma posição mais sólida do Brasil dentro do que hoje tem a América Latina. Com os Estados Unidos um pouco diferente, não obstante que tenha a vênia dos Estados Unidos, do presidente, do governo Biden, é uma questão mais de relações internacionais diplomáticas. As questões ideológicas ficam um pouco de lado. Com a Europa tem uma movimentação muito diferente também, mais econômica, fortalecida por essa questão do governo e da possibilidade de resolver o acordo União Europeia-Mercosul, seja uma... É isso, nós retomamos o nosso contato com o Gustavo Segre, analista internacional. A gente está tratando justamente do contato, uma conversa entre Lula e Vladimir Putin, também falando das perspectivas nessa relação entre a Rússia e o Brasil. Ficou faltando a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Coronel, sua questão, por gentileza. Segre, bom dia. A Rússia é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, né? Inclusive importa muita soja, carne, frango, são commodities importantes. E o Brasil é dependente dos fertilizantes. Eu queria que você comentasse, avaliasse esse avanço nas relações comerciais com a Rússia, que está pretendendo Lula fazer a partir de janeiro. Isso não pode causar uma certa ciumeira ou retaliação por parte de países que pertencem à OTAN? Porque hoje está sendo feito um embargo à Rússia por conta da guerra. Será que isso também não nos atingiria e essas relações que hoje são sólidas, elas deixariam de ser sólidas nesse momento por conta desse avanço? Eu acredito e vou complementar com o que faltou da resposta anterior. Essas informações do comércio exterior explicam um pouquinho a realidade brasileira. Ele tem e precisa vender para quem puder comprar produtos do Brasil. E tem que se garantir dos produtos essenciais, como você muito bem mencionou, fertilizantes é um deles. Então, imagino que vai ser uma relação internacional manifestada pela teoria da interdependência. O Brasil depende de todos eles e eles dependem dos produtos do Brasil também. O único entrave que pode ter é precisamente o que o senhor observou, essa restrição que hoje tem o mundo para vender e comprar da Rússia e que o Brasil pode não ser o país que fique de fora, que tenha uma prioridade a respeito disso. Então, provavelmente, em algum momento, vai ter que identificar quais serão as suas prioridades. Se o fertilizante, especificamente, da Rússia, ou se o resto dos produtos, especificamente com o comércio, que tem hoje com a China um superávit comercial absurdamente alto, a relação para resolver o acordo da União Europeia-Mercosul ou a questões diplomáticas com os Estados Unidos. Hoje o Brasil tem neutralidade, isso lhe garante, de alguma forma, uma posição mais flexível. Tomar uma posição determinante, e isso a partir da conversa do Putin com o Lula deverá ser considerado assim, pode sim trazer algum problema no futuro para o Brasil. Mas não imagino que seja um problema drástico, que possa ficar de fora do comércio internacional. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta, porque a gente tem destacado aqui na programação da Jovem Pan News que a equipe de transição que organiza o evento de posse de Lula sinalizou o desejo de convidar Nicolás Maduro para participar desse evento no dia 1º de janeiro. Só que é importante lembrar que, em razão de uma portaria do atual presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Venezuela e também outros políticos daquele país estão impedidos de entrar no Brasil. Essa equipe de transição estuda algumas possibilidades de conseguir furar essa legislação vigente para trazê-lo aqui no dia 1º, mas os indicativos apontam dificuldade nesse sentido. Eu gostaria de uma rápida avaliação do senhor acerca dessa mudança de tratamento por parte do atual governo e também do governo eleito em relação a Nicolás Maduro. Um trata Nicolás Maduro como ditador, o governo eleito reconhece ele como presidente. De que maneira essa mudança pode também mexer na relação do Brasil com outras nações? Não somente isso, Daniel. Eu acho que também temos que estar atentos
há duas personalidades na posse. Um será Daniel Ortega, da Nicarágua, lembrando que nos debates o presidente eleito Lula evitou tomar posição a respeito desse país. E o outro, Rafael Correa, que está procurado por muitos países se virá a assunção do presidente eleito Lula. Eu imagino, para a resolução do caso Maduro, que a Corte Suprema pode dar uma força também, como tem dado nos últimos atos, ao presidente eleito, e não deixaria a oportunidade de poder ajudá-lo nesse caso também. Lembrando que tem tomado posições a respeito de questões legislativas e do Poder Executivo. Não me chamaria a atenção que o Superior Tribunal Federal resolvesse a questão do Maduro nesse caso. Gustavo Segre, analista internacional, muito obrigado pela entrevista. Bom dia ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.